Olá, irmãos, esse é mais um vídeo da PIB Tabapuá. Nós estamos transmitindo aqui pelo YouTube os vídeos gravados, porque nosso canal ainda não consegue transmitir ao vivo devido ao número de inscritos. Nós precisamos de pelo menos 1.000 inscritos, nós temos menos de 100 inscritos. Então, para isso, até lá, temos que fazer esse esforço, né? Não deixe de te abençoar, não deixe de estar entrando no seu lar também com a palavra de Deus, mas espero que a gente possa definitivamente fazer essa transmissão, que ficaria assim um pouco mais próximo daquilo que nós queremos, que está mais perto dos irmãos, tá? Então compartilhe aí com as pessoas que você conhece, para que a gente logo consiga fazer dessa forma. Fique hoje com a palavra de Deus no capítulo 7 de Apocalipse, e que Deus abençoe a sua família. Hoje voltamos à nossa série de mensagens no Apocalipse, agora capítulo 7, do 1 ao 17, uma recepção no céu. É o que vamos ver hoje. Nós estamos na abertura dos 7 selos, já vimos 6 selos e hoje vamos para uma espécie de pausa aqui na abertura dos selos, para que haja uma recepção daqueles que vão morar no céu. Queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no capítulo 7. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Dan foram 12.000, de Ruben 12.000, de Gade 12.000, de Asser 12.000, Naftali 12.000, Manassés 12.000, Simeão 12.000, Levi 12.000, Isacar 12.000, Zebulon 12.000, José 12.000 e Benjamim 12.000. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta ao trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que são vestidos de branco e de onde vieram? Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes? E respondi: tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em meu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Vamos orar. Altíssimo Deus, essa é a tua palavra e queremos, Senhor Deus, ser iluminados pelo teu Espírito Santo para compreender e ter um pouco mais de conforto diante das circunstâncias que o mundo vive, diante do que as pessoas estão passando, ó Pai. Em clima de total medo, que o Senhor nos dê do teu conforto para podermos superar e passar por esses momentos tão difíceis que a humanidade tem vivido. Em nome de Jesus. Amém.
Pois bem, voltando aqui à nossa série em Apocalipse, nós vimos que no sexto selo existe um momento de grande destruição na terra. E essa destruição acontece aqui nos versos 14 e 15 do capítulo 6. Diz aí que o céu foi se recolhendo como um vento, foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, príncipes, generais, ricos e poderosos, escravos, livres, se esconderam em cavernas. Então a gente vê aqui um momento de desespero total na abertura desse selo, do sexto selo, que é exatamente o momento em que as almas que morreram por amor a Cristo estão clamando a Deus. Nesse momento em que as vidas que morreram antes de nós, que serviam a Deus, estão clamando para que se faça justiça. Esse é o finalzinho do sexto selo, que é o capítulo 6. Mas quando a gente entra agora no capítulo 7, que ainda não é o sétimo selo, é uma espécie de pausa. É um momento em que, como o nosso tema de hoje está falando, uma parada para uma reflexão sobre o povo que vai morar no céu, sobre o povo salvo. E essa pausa acontece aqui a partir do verso 1 do capítulo 7, quando ele diz assim: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, que significa exatamente que o momento que aqueles anjos estavam tratando de algo que tinha uma repercussão global. Eles estavam parando os ventos por algum motivo. Qual seria esse motivo deles estarem nos 4 cantos da terra, impedindo que o vento soprasse na terra, no mar e em qualquer árvore? Aí a explicação desse primeiro versículo está exatamente no 2. Essa parada, esse pedido do anjo para que os ventos parassem de soprar em alguns lugares, era exatamente para proteger aqueles que foram chamados, aqueles que foram eleitos por Deus para morarem no céu. Então esse é o momento de recepção, esse é o momento de reflexão sobre aquele povo que vai morar no céu. Aquele povo. E aqui nós vemos no verso 2, então vi um outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido dado poder para danificar a terra e o mar: não danifiquem mais. É uma parada, uma observação para que, olha, agora é hora de eu recolher aquele povo que foi eleito por mim, para que more comigo aqui nos céus. Então esse anjo que vem do Oriente, ele vem trazendo, ele brada, ele dá um grito para que parem tudo o que estão fazendo. Esse grito é uma ordem, na verdade, específica, para que não toque nos eleitos, para que não toque naqueles que foram chamados para morar com Deus lá no céu. Então esse vento do Oriente é uma forma de demonstrar que Deus estará cuidando dos seus. Deus estará cuidando daqueles que se entregaram a vida toda por amor a Cristo, que reconheceram que a salvação vem de Deus, vem de Cristo Jesus, e que por isso agora estão na proteção de Deus. A defesa aqui, na visão amilenista, é de que a grande tribulação ela já está acontecendo nesse momento e que Deus está cuidando dos seus. Na visão amilenista, Deus livra o povo de Deus na tribulação e não da tribulação. A gente vê que tem uma diferença aí nas escolas escatológicas, quando diz que o povo de Deus, na escola pré-milenista, que o povo de Deus não vai participar, não vai viver a grande tribulação, que serão arrebatados antes de tudo isso aqui estar acontecendo. Diferente da visão milenista. Aí, como eu falo, aqui é um estudo da palavra em que você vai tirar, nesse ponto, você vai tirar suas conclusões. Tá? Se a igreja vai ou não passar pela tribulação, isso para mim, sinceramente, é indiferente. O importante é o fim, o importante é onde nós estaremos. Né? Há uma confusão aí de teólogos, né? Se nós vamos, se não vamos passar pela tribulação. O importante é saber que, mesmo que passemos pela tribulação, aqui está uma promessa de Deus de que aqueles que são eleitos por Ele não serão tocados. Vai ter o sofrimento, vai ter as angústias, mas eles não, nesse momento estarão selados e cuidados por Deus.
explicado aqui, bem no verso 3, ó, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus vivo, do nosso Deus. Então, é o momento em que Deus está separando as suas ovelhas, separando o seu rebanho para recolher-nos. Se está no meio da tribulação, se faz ser depois da tribulação, não importa. Importa que ele já selou. Os selados de Deus estão nesse momento sendo cuidados. Aí a gente vai lá para Mateus capítulo 24, só para a gente ter uma confirmação do que ele está falando aqui. Mateus capítulo 24, do verso 29 até o 31, que diz assim, ó, 24, do 29 ao 31. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, perceba, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Perceba que é a mesma representação lá de Apocalipse. E estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma ponta a outra dos céus. Aí, nós vemos aqui para a explicação dos 144 mil, que existe uma confusão grande aí sobre esse 144 mil, né? Existe uma denominação que bate a porta da gente aos domingos, de quem não vai para a escola bíblica, que não vai para a igreja domingo, que eles dizem que esses 144 mil, que vai falar aqui no verso 4, então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil, de todas as tribos de Israel. Vai dizer, essa denominação específica, que esses 144 mil são escolhidos do grupo deles. Somente essas pessoas vão para o céu. Somente os 144 mil vão ter a oportunidade de estar no céu com Deus. Essa é a visão deles. Existe a visão pré-milenista que esses 144 mil são judeus que se converterão nesse período, que na verdade que vão pregar a visão dos judeus. A visão pré-milenista diz que esses 144 mil são judeus que, convertidos a Cristo, que irão pregar, que irão levar a mensagem durante a grande tribulação. E existe a terceira visão, que é a visão milenista, que diz que esses 144 mil é um número simbólico que representa o todo, que representa o Israel de Deus, que tanto judeus como de todas, como gentios, né? Que essa é a visão que a Bíblia nos diz, judeus e gentios. Gentil é aquele que não tem a linhagem, sangue judeu, mas para a visão milenista, aqui é o Israel de Deus. Ele se refere ao Israel de Deus, então os 144 mil representa a completude, o geral, o todo daqueles que serão salvos. Tá? O mais interessante para contestar a questão de serem judeus é que aqui, nessa lista que a gente viu no capítulo 7, do verso 5 até o 8, ele não fala de duas tribos, ele não fala da tribo de Dan e nem de Benjamim. Né? Por algum motivo, né? A gente tem algumas explicações para isso, teológicas, ele substitui essas duas tribos, tanto de Dan quanto de Efraim, pelas tribos de José e Benjamim. José e seu filho Benjamim, o primogênito. Uma demonstração de que a gente não pode ter a certeza de que realmente são somente judeus, esses 144 mil. Cai por terra aí essa interpretação. Tá? Nós acreditamos que seja realmente o todo. Uma coisa interessante para a gente ver aqui também é no verso 9, depois que ele fala aqui dos 144 mil selados, que no verso 9 ele diz: depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Ou seja, é como se ele estivesse fazendo um paralelo. Né? A visão de Deus do todo, ele consegue colocar isso em números, mas aí ele volta aqui para os olhos de João e diz: depois disso olhei, João agora falando, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Ou seja, para João esse número não é claro, a completude das pessoas não era clara. Mas aí ele vai falar de algo que a gente já leu ali
no livro de Mateus. De todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas estavam em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas. Então, no verso 9, a multidão que ninguém podia numerar é uma referência exatamente àquilo que a palavra diz aqui no do verso 1 até o 8. É que nós não sabemos quem são os salvos, não sabemos quem são os eleitos. Não podemos dizer que é da igreja A, da igreja B ou da igreja C. Nós não sabemos isso, só Deus é capaz de dizer, tá? Mas é a partir daí que nós afirmamos aqui que Deus ele tem a sua forma de eleger o seu povo. E aí no final desse verso, aliás, no começo do verso 9, a palavra de Deus diz assim: e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus. Ou seja, ninguém na terra, nem padre, nem bispo, nem pastor, tem autoridade para dar ou tirar a salvação de alguém. A salvação pertence ao nosso Deus. E exatamente os que clamavam esse cântico eram exatamente essas pessoas que estavam participando, estavam em pé diante do altar de todas as tribos e dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus. Uma demonstração clara de que não vai haver intervenção nenhuma humana sobre aqueles que Deus quer salvar. Aí nós vamos para o verso 11, em que aparece mais uma vez a visão dos anjos, as pessoas que estão participando daquele cerimonial de recepção dos eleitos. Irmão, como será maravilhoso esse momento em que seremos recebidos pelos anjos do Senhor, para termos, enfim, o nosso descanso na eternidade. No verso 11 e 12 diz: todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória, sabedoria e ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Estavam cantando os anjos, os 24 anciãos, que a gente já viu que representam a igreja, os seres viventes, todos adorando mais uma vez. Parece aquela visão lá do capítulo 5, né? Não, do capítulo 4, a visão do trono de Deus. Eles estão mais uma vez num cerimonial, agora esse cerimonial de recepção daqueles que vão morar definitivamente com Deus. Então, aparece aqui no verso 14 uma dúvida. Aliás, do verso 13 para o verso 14. João para, né? E um dos 24 anciãos chega próximo a João naquela visão e diz assim: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? E aí ele diz, né? Respondi, Senhor, tu sabes. E ele diz: estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Olha só, a resposta de João era como se ele estivesse respondendo para o ancião querendo ouvir da boca de João quem ele achava que eram aquelas pessoas. E aí João responde: esses são aqueles que morreram. Quando João escreveu essa carta, era século I, o livro do Apocalipse. Então, esse texto aqui era uma forma também, quando o ancião pergunta para João, era uma forma de confortar aquele povo que estava sendo perseguido pelo Império Romano. Então, ele tanto serve para o período que João estava vivendo, que era o período em que o Império Romano estava matando ainda os cristãos, aquele período entre o ano 80 e o ano 100, a caçada, né, do Império Romano com os cristãos, era uma forma de confortar. Então, por isso que João já responde de forma, né, Senhor, tu sabes, esse aí é aquele povo que morreu pela tua palavra, é aquele povo que morreu clamando o nome de Jesus, que não abriu mão. E esse mesmo povo que morreu nessa época é o povo que viveu tanto do século I até o século atual, 21, que muitos hoje ainda morrem clamando o nome de Jesus. E agora ele diz aqui que essas pessoas estão com as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Aquilo que era o sangue do martírio dos cristãos, agora passa a ser de pureza, de branquidão, porque o Senhor transformou
aquelas pessoas agora em um corpo que glorificado, pronto para ter esse encontro com Deus. Então a tribulação representa esses dois pontos, tanto aquele momento que João estava vivendo, quanto aqueles que durante toda a história e vão viver também nos últimos dias, a tribulação dos últimos dias, e vão morrer mesmo assim clamando e buscando a Deus. Aí nós vamos para os versos finais aqui do capítulo 7, e verso 15, quando ele diz, esses são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E o verso 15 ele diz, eles estão agora diante do trono de Deus e servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Agora, perceba nessa expressão. A recompensa dos santos depois de uma vida vivida cheia de lutas, cheia de problemas, cheia de dificuldades, sempre com a marca do pecado sendo carregada por nós durante toda a nossa vida aqui na Terra. Agora ele diz que, olha, aqueles que vêm dessa luta, dessa guerra, dessa tribulação que vivem na Terra, agora o Senhor estende sobre eles um tabernáculo. Parece muito com aquele texto de Mateus que eu queria ler com vocês, Mateus 23, que é um texto que fala bem daquilo que Deus é para nós. Mateus 23, 37, que diz assim, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu os quis reunir, os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então a representação aqui de Deus, quando estende o tabernáculo aqui no verso 14, é de que agora eles são meus completamente. Se eles já eram aí na terra, se eles já estavam selados por esse anjo, que a Bíblia diz que quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós somos selados pelo selo da promessa, e que ninguém pode arrancar esse selo. Agora ele está dizendo que está debaixo do tabernáculo de Deus. Agora nós estamos sob os cuidados, como uma galinha coloca seus pintinhos debaixo das asas, enquanto no céu existem os predadores querendo pegar, a galinha os guarda. E enquanto elas estão embaixo das asas dela, elas estão protegidas. Infelizmente, as pessoas achavam que estar debaixo desse tabernáculo significava estar dentro de uma igreja, a estrutura, o prédio. Não. O tabernáculo de Deus, ele é a mão de Deus sobre a tua vida. Deus quer que a mão dele continue sobre a tua vida e não espere encontrar isso num templo que hoje está fechado. Espere encontrar diretamente com Deus. Ore com sua família dentro de casa, busque a Deus em casa. Faça com que esse tabernáculo que será estendido aqui, no dia que nós formos recepcionados por Deus lá no céu, já comece a ser vivenciado aqui. Porque quando a mão de Deus está sobre a nossa vida, tudo que existe nessa terra, todas as notícias que nós recebemos da TV, notícias que a gente acredita que, meu Deus, como é que fulano faz isso, como é que o governo faz isso, todas essas notícias passam a não ser mais tão relevantes para nós, não tiram o nosso sono, porque nós estamos sob o cuidado da mão de Deus. Não podemos confiar nos governos, porque eles estão totalmente sem uma direção nesse momento. A ciência não se entende mais também. Um diz que existe remédio, outros dizem que serve, e essa pandemia que vivemos hoje, ela traz dúvidas para todos os setores, para todas as áreas, mas não deve trazer para você e eu, que acreditamos num Deus que criou a Terra, que tem o controle da história nas mãos, que tem um livro da história nas mãos, que é o livro que ele está abrindo aqui, os 7 selos. Nós temos que confiar e se colocar debaixo dessas asas protetoras de Deus, para nesse momento de luta entendermos que, Senhor, agora a nossa fé está mais do que nunca sendo provada. Mais do que nunca nós estamos vivendo a fé em Cristo, quando nós nos
nos deparamos com essa pandemia que aflige muitas famílias. Nossa mente em Cristo, nosso coração em Cristo, vai fazer com que a gente não se abale tanto com tanta notícia ruim que você e eu recebemos. Que você possa meditar nessas palavras. E aqui eu deixo 3 lições para a sua semana, mais uma semana de quarentena, para que você medite em que muitas perguntas estão sendo feitas, poucas respondidas, mas uma delas que tem sido feita é: onde está Deus? Onde está Deus nesse momento de dor? E eu vi de um pastor essa semana que Deus está no meio daqueles irmãos que estão saindo de casa para ajudar, estão saindo de casa para confortar, nem que seja comprando alimento no supermercado, fazendo um bem, doando. A igreja brasileira, a igreja mundial tem a oportunidade de ser agora reflexo de Deus e ajudar as famílias que não têm a quem recorrer. Esse é o nosso papel que deverá ser desempenhado. Uma vez Deus perguntou: onde está o homem lá no Jardim do Éden? E o homem estava escondido porque tinha pecado, porque tinha desobedecido. Deus talvez está olhando para a humanidade hoje e fazendo a mesma pergunta: onde está o homem? Que tem tantas riquezas, que conseguiu gastar tanto dinheiro produzindo armas, produzindo mísseis milionários. Onde está o homem agora? Para que se ajudem. Enquanto uns lutam para abrir o comércio, outros estão fazendo todo o esforço para retirar um pouco do que tem, para distribuir, para contribuir, para abençoar pessoas que não têm de onde tirar. A pergunta não é onde está Deus. Deus está no coração das pessoas que nesse momento estão sendo movidas por Deus para abençoar aqueles que mais precisam. Agora nós temos que responder para Deus: cadê o homem? Cadê o homem com todas as suas riquezas? Cadê os ricos? Cadê os poderosos desse mundo que não querem abrir mão de suas riquezas para abençoar pessoas e dar condições de superarmos essa crise? Se toda a riqueza produzida pelo mundo hoje, todos os ricos do mundo se juntassem e vamos repartir, nós teríamos uma saída bem mais rápida, mas não podemos esperar que isso aconteça. Porque a própria palavra de Deus diz que não podemos esperar no homem a solução dos problemas desse mundo, mas somente em Deus. Que possamos meditar sobre isso. Então, 3 lições aqui para a sua semana. Não existe salvação fora de Cristo. Como vimos aqui no verso 10, quando as vidas chegam diante de Deus, quando são recepcionadas, a primeira palavra que se diz é: a salvação pertence ao nosso Deus. Então não existe salvação fora de Cristo. 2. Não importa a tribulação que você está passando, começando por aqui, Deus é nosso consolo. E número 3, a esperança da glória muda o foco das notícias ruins. Que você possa colocar essa palavra em seu coração, para que você viva cada dia, um de cada vez, glorificando a Deus e tendo a certeza de que os nossos planos, os planos dos políticos, os planos dos ricos, os planos dos empresários, todos os planos podem ser frustrados. O meu, o seu plano, mas o plano de Deus permanece para sempre. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você tenha uma semana cheia da presença dEle, convidando Ele para participar mais uma vez do seu devocional diário, das suas refeições. Agora é mais um momento de refletirmos sobre cada refeição que chega à nossa mesa, momento de refletirmos sobre como está a nossa paz de espírito, porque isso mexe com a cabeça da gente. Tem muita gente que está se sentindo preso dentro de casa, mas a prisão maior foi a prisão do pecado. A prisão maior é não conseguir viver sem poder glorificar a Deus. E isso nós temos certeza que não é por estar em casa que isso vai ser
atrapalhada. Nossa adoração continua mais do que nunca sincera e com todo o nosso desejo, nosso coração de que quando isso passar, nós teremos a certeza ainda maior de que o mundo precisa parar e ouvir o que Deus tem a dizer. Que o Espírito Santo te dê sabedoria para que você seja a boca de Deus, para aqueles que chegarem para você depois de tudo isso passar, você ter a coragem de dizer: Deus sabe de todas as coisas e Ele quer que você o conheça e entenda que Ele tem um plano maior para a humanidade. Que Deus te abençoe e vamos orar mais uma vez pedindo para que a sua semana seja uma semana de paz. Senhor Jesus, obrigado por mais uma oportunidade de falar aqui aos meus irmãos que amo tanto, a todas as pessoas que chegaram a esse vídeo. Não temos, Deus, aqui o interesse de fazer com que nos tornemos experts no estudo do Apocalipse, ou que nos tornemos como doutores no Apocalipse, mas para que possamos meditar sobre tudo aquilo que o Senhor já deixou escrito, e que independente do simbolismo de alguns textos, de algumas passagens difíceis de interpretar, sabemos que o Senhor já escreveu toda a história e que nós ousamos fazer parte dela quando entregamos nossa vida àquele que nos deu a oportunidade de vivê-la de forma plena e completa, aqui e na glória que há de vir. Que estejamos prontos para o dia dessa recepção, entrarmos na glória de Deus, clamando por aquele que nos deu a salvação, mesmo sem merecer. Obrigado, Deus, abençoe a sua igreja, todo o povo de Deus em toda a face da terra, em nome de Jesus. Paz do Senhor, a graça e a consolação do Espírito acompanhem você e toda a sua família em mais essa semana. E meus irmãos, estamos juntos, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Um abraço, fique com Deus.